Rapaz, onde será que o Mbappé vai acabar, hein? Que janela de transferência que se tornou conturbada assim. Em questão de poucos dias, a gente foi da não renovação do Mbappé ao fato do PSG colocá-lo à venda e afastá-lo do grupo de jogadores na pré-temporada. Vamos falar um pouquinho do todo dessa história e trazendo alguns pontos interessantes para a gente refletir sobre. Primeiro de tudo, a renovação do Mbappé, que acontece há uma temporada atrás, basicamente apenas uma temporada atrás, e que dava até margem para a gente imaginar que o Mbappé ele não tinha interesse de passar carreira a longo prazo no PSG. A renovação foi por possíveis 3 anos. O Mbappé tinha 2 temporadas garantidas de Paris Saint-Germain, a passada e essa agora, e ele tinha a opção de renovação por mais uma temporada. Essa opção, que na maioria das negociações que a gente vê dos grandes clubes europeus, ela é uma opção do clube para com o jogador. Se o clube quiser, ele ativa essa cláusula e o jogador fica mais um ano de contrato. No caso do Mbappé e do PSG, óbvio que o dono do time, digamos assim, teria a decisão final. É uma cláusula que, se o Mbappé quisesse, ele ativaria e ficaria mais um ano garantido no Paris Saint-Germain. E isso contando todos os esforços que o PSG fez. Salário que com os bônus chegava a 150 milhões de euros, essa é uma cifra que a gente só está vendo no futebol árabe, e até então a gente não tinha visto, só depois que o Cristiano foi que a gente começou a ver novamente essas cifras, e só no futebol árabe, mas o PSG se dispôs a isso, e fora todas as reverias que a gente percebia que o Mbappé tinha. Ele era como se a chave do clube tivesse sido entregue a ele, toda a questão, a gestão do futebol do PSG geraria em torno do Mbappé. Passa-se uma temporada, a gente vai para o segundo ano de contrato dele, os 2 obrigatórios, e aí tinha uma data específica, que era até o início desse mês, de julho, na qual o Mbappé daria o aval dele para a ativação da cláusula. Ele não fez, ele optou por se manter em silêncio, não entrou em contato com o clube, e para o PSG isso foi uma decisão, como não tinha havido confirmação do sim, eles entenderam que seria o não. E depois isso ficou evidente, que o Mbappé não queria renovar por mais um ano. Aí vem as entrevistas do Mbappé dizendo que ele vinha no PSG um clube que dividia, um clube que na questão da direção dele deixava a desejar alguns aspectos, o que é fatalmente uma verdade. O PSG ele é mal gerido desde que foi comprado. Agora com o Luis Campos ele teve até uma melhora na última temporada, só que ainda não foi suficiente para convencer o Mbappé. Tem a saída do Messi do jeito que foi, tem a eterna rusga da torcida com o Neymar, e o Neymar ficando lá, se arrastando. Tem questões que parecem um vestiário não muito legal, e o PSG abriu o jogo e isso irritou ainda mais a diretoria do PSG. O Nasser Al-Khelaifi, que com o ego gigantesco que ele tem, optou por colocar o Mbappé à venda. Isso foi noticiado nessa semana, mas precisamente uns 3 dias atrás, pelo Fabrício Romano, de que o PSG, por entender que o Mbappé não queria renovar com o clube e, supostamente, na visão do PSG, eles acreditam que o Mbappé já tem um contrato acordado verbalmente com o Real Madrid para ir de graça no ano que vem, que ele poderia fazer isso. A partir de janeiro do ano que vem, o Mbappé já pode assinar um pré-contrato, como ele está no último ano oficial dele de contrato, já que ele não ativou a cláusula para mais um, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. O PSG, vislumbrando esse cenário, colocou o Mbappé à venda, e agora a gente teve ontem a exclusão dele da pré-temporada do time francês. Ele ficou na França para jogar com jogadores que não fazem, para treinar com jogadores que não fazem parte do projeto, como Ainaldo, Leandro Paredes, Colin Dagba, entre outros, que estão só esperando propostas para sair no PSG, e tá lá o Mbappé, o craque do time, o artilheiro das últimas 5 temporadas de PSG. Nas últimas 5 temporadas, o maior artilheiro do PSG foi o Mbappé em todas. O maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain é o Mbappé. Uma maneira do PSG demonstrar que quer se desfazer dele. Tem nos bastidores as ideias e a intenção do PSG de atrair propostas de clube, principalmente da Premier League. O PSG, desde que teve um entrave com o Real Madrid na última janela, faria de tudo para não negociar ele com o Real Madrid, mas a situação está tão insustentável que, segundo Fabrício Romano, eles aceitam negociar com qualquer um. Para não perder o Mbappé de graça, preferem aceitar que seja o dinheiro do Real Madrid agora. E ainda assim está tentando atrair propostas do Chelsea, talvez do United, são clubes que poderiam fazer esse investimento. Quem sabe se o Liverpool conseguisse fazer uma jogada financeira absurda, mas ainda assim é difícil.
A gente tem proposta oficial já sendo preparada pelo Al Hilal, 200 milhões de euros, mais do que o PSG cobra até, o PSG imagina 160, 180, que eu acho que ninguém vai pagar, mas o Al Hilal pagaria 200, com um contrato de 1 ano, e depois permitindo que o Mbappé fosse para o Real Madrid de graça. Uma loucura completa, mas a Arábia, a gente sabe que os caras têm dinheiro infinito, fazem o que querem, e estão tentando atrair essas grandes estrelas para lá a qualquer custo. Completamente insana essa negociação, só de imaginar, mas também tem a questão. A gente precisa de um comprador. Só que para a compra ser finalizada depende do Mbappé. Se o Mbappé não quiser fazer a loucura de ir para a Arábia, o que seria insano da parte dele se fizesse, porque perder 1 ano da carreira dele, que significa perder. A Arábia não é um holofote de centro nenhum da Europa ainda, e dificilmente, mesmo com as contratações, venha a ser, e impossível que a gente imagine, sei lá, um jogador que está na Arábia Saudita disputando uma bola de ouro, que é o sonho do Mbappé, e o foco de qualquer jogador do naipe dele. Ele não vai disputar estando na Arábia Saudita. Então, jogar um ano da carreira dele fora assim, por mais que ganhe 400 milhões de euros com a salário especulado, é uma insanidade. Seria mostrar realmente mais apreço pelo dinheiro, pelo lucro, do que pela carreira dele como um todo a longo prazo, pela história, pelo legado dele. Não acho que ele vai fazer, mas caso fosse, seria se abstrair do cenário principal da Europa e depois voltar, quem sabe para ir para o Real Madrid mesmo, mas com que nível físico, com uma temporada passando, jogando no futebol de menor intensidade para depois voltar para a Champions, é tudo muito estranho, mas olha lá, o único time que fez proposta e está ali o Mbappé. Até então, o que gira em torno do staff do Mbappé é, ele quer seguir o último ano de contrato, pegar os 2 anos, ganhar mais 150 milhões de euros, que é o salário dele com as luvas e bônus que foram acordados, de quebra. Tentar sair menos manchado com a torcida, porque ele cumpriu o contrato, só não quis renovar por mais tempo, e depois jogar no Real Madrid, que parece ser a vontade dele, ganhando menos, porque tem essa questão, ir para o Real Madrid significa ganhar menos, ele vai ganhar bem menos no Real Madrid, mas ainda assim querendo competir, almejando competir por grandes títulos, grandes troféus e a bola de ouro. É uma história muito cinzenta, digamos assim. O cara renova por um tempo curto, nem chegou a se estrear tanto naquele momento. 1 ano depois ele diz, ok, só vou jogar mais 1 ano, depois eu saio. Aí o PSG, que há 1 ano atrás não queria vender para ninguém, fez de tudo, deu mundos e fundos, deu um dinheiro absurdo para não negociá-lo, rejeitou 200 milhões de euros do Real Madrid, que foi uma proposta feita, pelo que tudo indica, realmente ocorreu essa proposta, pelo que os grandes veículos noticiam, rejeitou. 1 ano depois, meu Deus, o cara não vai renovar. O que a gente vai fazer? Vamos afastar ele do grupo, vamos tentar atrair proposta, vamos aceitar dinheiro até do próprio Real Madrid que a gente não queria vender. 160, quem dá 160? Só que para todo mundo, não faz sentido pagar 160 no Mbappé agora. Ok, o Mbappé está com 1 ano de contrato, o PSG quer vender. Eu posso pegar de graça daqui 6 meses. Espero mais uma temporada, já esperei uma a mais que vocês me fizeram esperar, pensando como Real Madrid. Vocês já me fizeram esperar uma a mais. Eu espero mais um e pego de graça, não vou pagar 160 agora. Inclusive, as informações que alguns veículos noticiosos trazem é que o Florentino Pérez não tem interesse em pagar tudo agora, porque seriam 160 milhões de euros para o PSG, mais dinheiro para o Mbappé de luvas, mais o contrato de 30 milhões, não é algo que o Real Madrid pretende fazer agora. Ano que vem, a folha salarial deve cair, porque tem Kroos e Modric que renovaram por mais 1 ano, mas eu não imagino renovando por outro. Cai um pouco. Tem outras negociações que podem ser feitas. É um investimento que não faz sentido agora. Resta saber se, e daqui para o final da janela, o PSG está desesperado para vender, porque se ele não vende agora, nesses próximos dias, ele perde de graça daqui 6 meses. Perde um dos melhores jogadores do mundo de graça. Desbalanceia o equilíbrio financeiro, ainda perde no Mbappé, não recebe nada em troca. Se ele vender agora, pelo menos ele pode ganhar algum dinheiro. Mas se eu sou um dirigente de qualquer outro clube, eu faço o seguinte: deixo a linha queimar. Chega nos últimos 5 dias de janela, chegou o PSG, então, tá difícil aí? Toma aqui 60, vai. Ah, mas a gente vai vender por 60. Vai vender por 60. Você tem 5 dias. Quer perder de graça ou quer pegar 60 agora? Acabou. É muito simples. O PSG se colocou à mercê do Mbappé. E o Mbappé agora tem o poder de decidir. Se ele for vendido, passa por um sim do Mbappé e não do Al-Khelaïfi. Pro ego do Sheik isso deve ser um absurdo. Mas o fato é esse. Tudo está nas mãos de Kylian. E ele faz o que bem quiser, como ele tem feito nos últimos anos, quase que desde que chegou ao PSG. Comentei o que você acha que vai acontecer nesses próximos dias. A janela promete ser movimentada até o final, principalmente com a saga Mbappé. Anos e anos decorrendo nisso.
E não esqueça de se inscrever no canal se você está chegando por aqui agora. Muito obrigado, seja bem-vindo à família, se inscreve nele e compartilha para os seus amigos, que me ajuda demais. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau!